Todos estão bem? Amém. Todo mundo está feliz? Sim. Muito bom. Demais da conta. Amém. O que o Senhor tem para nós essa tarde é o seguinte: o reino que se subdivide não subsistirá. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias lá em Mateus 12, versículo 25. Mateus 12, 25. Amém? Diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Agora nós vamos em Marcos 3, versículo 24 e 25. Marcos 24 e 25. E diz assim: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Agora nós vamos lá em Lucas, capítulo 11, versículo 17. E diz assim: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Todos esses três versículos, essas três passagens, falam de um mesmo momento, né? De uma situação onde falaram, né, que Jesus estava expulsando ali os espíritos em nome de demônios, né, em nome de Beelzebul, até fala. Porém, Jesus, ele traz um ensinamento para o povo ali naquele momento: que todo reino, que toda casa onde há divisão, essa casa não permanecerá. Esse reino não permanecerá. Esse reino irá cair. Essa casa irá cair. E essa palavra o Senhor deu, foi até no dia do batismo, né, que teve da Giniele. Eu estava conversando com o Senhor e perguntando algumas coisas. Não lembro por qual motivo eu estava pensando. Acho que no dia anterior a gente tinha comentado algo sobre escravidão, acho que foi isso. Aí eu estava refletindo sobre aquilo e eu pensei: Senhor, por que houve tanta escravidão, né? Um homem, um ser humano escravizando o outro, ou fazendo o outro de escravo, e tudo isso, por que tudo isso aconteceu? Por que o ser humano, né, até hoje, né, faz isso? Às vezes não da forma como foi no passado, como nós conhecemos, né, no início da história do nosso país, mas de outras inúmeras formas isso ainda acontece. E eu falei ao Senhor, por que a humanidade sempre teve guerras e confusões e divisão e tudo isso? Aí o Senhor, no mesmo instante, trouxe essa palavra: o reino que subdivide não subsistirá. E ele falou que o diabo, o tempo inteiro, tenta criar divisão no meio da humanidade, para que ela não possa se fortalecer e para que ela não venha conhecer a verdade. O tempo inteiro, o diabo, ele gasta tempo
para gerar divisão na humanidade, porque ele tem medo da nossa unidade e do nosso amor. Ele tem medo daquilo que pode acontecer se nós estivermos unidos. E é por isso que o tempo inteiro, né, quando nós conhecemos ao Senhor, que é quando nós começamos a perceber e a compreender, né, um pouco melhor tudo isso, a gente começa a perceber como que muitas vezes a nossa casa está dividida. Como que no nosso lar há confusão, há dissensões, há brigas, né? Como que está tudo, às vezes, quebrado. Tudo isso vem sendo arquitetado desde lá do princípio. O diabo, desde quando Adão e Eva ali, né, ele já começou desde aquele início trazendo ali divisão, né? Trazendo divisão. Fez a mulher, né, desejar o fruto e logo depois ela foi e ofereceu ao seu esposo, gerando divisão e gerando quebra ali no relacionamento entre eles, no relacionamento deles com o Pai. E desde então, por toda a história, a gente vê isso acontecendo e isso muitas vezes se repete na nossa vida, no nosso lar, na nossa caminhada, nos ministérios. O diabo, ele fica lançando, né, aquilo que está nele sobre nós, muitas vezes por falta de entendimento mesmo, por não conhecermos, né, a verdade por completo, por não nos entregarmos tanto, muitas vezes nos acabamos sendo influenciados, sendo conduzidos por isso. E acabamos contribuindo, né, para essa divisão, para essa porfia, para a discórdia. Né? No lar, se uma esposa não respeita o seu esposo, naquele lar há divisão. Se os filhos não respeitam os pais, naquele lar há divisão. No ministério, se os liderados não respeitam, não concordam com as coisas que o seu líder fala ou faz, naquele ministério há divisão. E o poder não está na divisão. O poder está na unidade. E Satanás sabe muito bem disso. É por isso que o reino das trevas é muito unido. Não porque eles se amam, porque não há amor, mas porque eles sabem do poder que há na unidade e na miséria que existe na divisão. Eles entendem esse princípio, eles conhecem isso muito bem, e é por isso que eles são unidos, né? Sempre com o mesmo objetivo. E o que o Senhor, Ele quer de nós, o que o Senhor, Ele tem para nós com essa palavra, que um reino que se subdivide não subsistirá. Ele quer nos ensinar que nós precisamos aprender a ser unidos e a andar debaixo das direções do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos andar dentro dos princípios da palavra, né? Principalmente no lar. A gente sabe, eu lembro que a gente estuda isso até na escola, sobre a família, que é o primeiro lugar onde, a primeira comunidade, né, eu acho que fala, a primeira comunidade que nós temos contato é a família. E a unidade, ela precisa começar na família. Nosso primeiro ministério. Exatamente. É o primeiro lugar onde a unidade, ela precisa existir. E como que nós vamos fazer isso? A palavra do Senhor, ela nos ensina, né, sobre como deve funcionar uma família. A palavra do Senhor fala que a esposa precisa ser submissa ao seu esposo, que o marido precisa, né, assumir o seu papel de autoridade dentro do lar, e que os filhos precisam ser submissos aos pais. Né? Na palavra que eu trouxe ontem, falava um pouco sobre Jesus, e naquela palavra falava que Jesus, né, nos versículos que nós lemos, Jesus, ele foi submisso aos seus pais aqui na terra, mesmo
né, sabendo que a prioridade era o reino, a prioridade era o Pai Celestial, mas ainda assim, Ele nos ensinou a submissão dentro do lar e o respeito, né, por nossos pais, o esposo pela esposa, dentro do lar. Porque o reino que se subdivide, a casa, né, nas passagens que nós lemos, não fala só reino, mas fala também de casa. A casa que se subdivide, onde há divisão, essa casa não permanecerá. E isso impacta muito, né, na nossa caminhada, no nosso fortalecimento, né, na presença de Deus. Assim, na nossa casa há divisão, nós temos muito mais dificuldade. Né? Por isso nós precisamos, nesse tempo, com tudo que nós temos aprendido, com tudo que o Senhor tem falado e Ele tem ensinado, precisamos aprender a andar debaixo das direções, daquilo que o Senhor fala sobre família, porque é a partir da sustentação, da base da família, da unidade da família, que nós vamos conseguir unidade como ministério e como corpo de Cristo. Nós precisamos começar dentro de casa, porque a verdade é que dentro de casa é quem nós realmente somos. Né? Por fora as pessoas conhecem uma face, né? Uma parte de nós. Mas aqueles que estão ali conosco todo dia, né? Que convivem, que passam pelas mesmas situações e dificuldades, ali é onde nós conhecemos um ao outro, e é ali que nós precisamos começar a viver a unidade. Que nós cresçamos na presença do Senhor, dificulta o nosso entendimento da palavra, porque há divisão. E onde há divisão, há quebra, e esse reino, essa casa, subsistirá. Ela não conseguirá permanecer devido à divisão. Então nós precisamos começar a andar dentro daquilo que Deus tem falado e a nos esforçarmos. Né? Nesse tempo nós temos visto nas ministrações muitas coisas que o Senhor também tem ministrado sobre mim, que é tempo de nós começarmos a tomar atitudes e a agir. Né? Nós ouvimos, nós conhecemos, né? Tanto que logo quando a gente começou a falar sobre isso, até no Ministério de Adoração, eu comentei com as meninas da dança, e eu falei, nossa, a minha taça do clamor pela mudança deve estar cheia. Deve estar cheia, né, da oração pela mudança. A minha taça da oração está cheia, lá transbordando, né? A minha até falou assim, nossa, deve ter 3 ou mais já lá de tanta oração pela mudança. É verdade, hoje quando eu conheci o Senhor, quantas vezes já orei por ser transformada, por ser mudada, por ser diferente, para me entregar mais, para isso, para aquilo e tudo mais. Né? As meninas falaram uma coisa interessante, que agora precisava levar um pouco dessa água que estava na taça ali da oração da mudança para a taça da atitude, né? E começar a colocar em prática aquilo que a gente tem tanto clamado e tanto orado. Porque a verdade é que nós amamos ao Senhor e que nós queremos andar como Ele andou, que nós queremos viver a vida que Ele tem para nós. Né? A gente quer, a gente ora, a gente clama por isso. Mas nesse tempo o Senhor tem nos mostrado que nós precisamos começar a colocar em prática tudo isso que nós temos clamado e a viver realmente a palavra dele, tudo isso que ele tem nos ensinado. E se nós nos empenharmos, né, em viver a palavra do Senhor, né, dentro do nosso lar e colocar tudo em ordem, com amor, com unidade, se relacionar, abrindo mão de si, né, abrindo mão do seu ego, do seu orgulho, essa casa será unida, ela se fortalecerá e ela será uma base para manifestação do reino de Deus e para o crescimento do corpo da igreja. Né? Então nós precisamos começar a viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque o reino que se subdivide, este não subsistirá. Essa palavra ela é muito forte. Né? Logo quando o Senhor trouxe, e hoje eu lendo e estudando um pouco, essa palavra veio tão
ela me chegou a me consumir, sabe? Uma coisa diferente, parecia que estava ardendo, tipo assim, veio diferente. Não subsistirá. Se há divisão, não há unidade, não há crescimento, não há fortalecimento. Nós não conhecemos a Deus pela divisão. Porque desde o princípio, né, a família e a unidade sempre esteve no coração do Senhor. Sempre esteve no coração do Pai. Por isso que eles são três, mas eles são um. Né? Sempre houve unidade. Sempre houve unidade. E nós precisamos disso no nosso lar. Nós sabemos que não é fácil, né? Porque nossa carne é falha. Nós somos limitados. E porque, imagina, a nossa alma, né? Grita, né? Ela gosta, às vezes quando o pastor gosta de ficar vomitando, né? A nossa alma, ela gosta de fazer aquilo que ela quer. É esse o ponto da nossa dificuldade, porque em Deus, nele, nós vamos morrer felizes. Essa é a verdade, porque Jesus não, mesmo, né, tendo um sofrimento na carne, ele está por dentro ali, alegre e radiante, sendo crucificado. Né, super feliz por tudo aquilo que aconteceu, pela crucificação. Né? E nós precisamos, assim como Jesus, aprender a nos alegrar em deixar de fazer a nossa vontade em prol da unidade, do fortalecimento da nossa casa, para que a nossa casa possa permanecer, para que ela não venha cair, para que ela não venha deixar de existir. Né? Os lares hoje estão muito destruídos por isso, pela divisão, né? Pela falta de conhecer Jesus, como foi falado, pela falta do amor, né? Do verdadeiro amor, e por toda a divisão. Sempre um plano do diabo para nós, mas não foi o plano de Jesus para nós. Aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que ele deixou para nós, o Luiz Henrique, ele costuma dizer que a Bíblia é um manual para a gente, né? Porque é para a gente aprender a ser pessoa, aprender a ser ser humano, é para a gente aprender a ser ou espiritual, para a gente aprender a ser humano, a ser ser humano. E realmente, a palavra do Senhor, ela nos ensina a andar como seres humanos dentro daquilo que o Senhor predestinou e dentro daquilo que Ele sonhou para todos nós. Então, assim como o diabo gasta tempo para gerar divisão, gasta tempo porque ele tem medo da nossa unidade, nós precisamos gastar tempo em prol da unidade e do fortalecimento da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos gastar tempo com isso, precisamos investir tempo, precisamos abrir mão, precisamos deixar de lado a nossa vontade, para que a nossa família possa ser fortalecida no Senhor. Não há outro caminho senão no Senhor. Não há outra forma senão morrendo, senão deixando de existir, para que Ele viva em nós. Não há outra forma. Desde o princípio, quando o Senhor, né, traz o conceito de família e de unidade, que sempre esteve no coração dele, ele faz, né, com que deixemos de vê-lo como Deus Todo-Poderoso, para passarmos a o conhecer como Pai. Né? Porque na lei e na divisão, Deus é Deus, Ele está lá e eu estou aqui. Mas na graça, no amor, Deus é Pai e nós conhecemos a sua paternidade. Nesse tempo, esse ano, né, que o Senhor nos trouxe, vai ser um ano de muitas mudanças, de muitas transformações na igreja. Vocês vão ver que vai ter muita ministração sobre unidade, né, sobre amor. A gente, ano passado, teve algumas ministrações sobre isso também, mas esse ano vai ser muito mais, porque o Senhor tem algo em especial com a unidade. Né? Porque imagina, se há uma igreja, há um corpo, nós aqui, se um, né, está com o pensamento no lugar, eu não concordar, não concordo com tal coisa que o pastor falou, porque eu acho isso.
né? Já começa ali uma divisão. E como que nós, como corpo, nos fortaleceremos para levar a palavra do Senhor às outras vidas e para abraçar as outras vidas, sendo que nós mesmos estamos divididos? Como que levaremos amor, sendo que estamos em meio de divisão? Nós precisamos aprender a ser submissos, a nos sujeitar às autoridades que o Senhor tem colocado sobre nós, para que possamos nos fortalecer, ser unidos e vencer as trevas, né? Nesse tempo tem uma revelação de que nós somos colocados à porta do inferno. Só que o que foi colocado? Foi colocado quem? O pastor, foi colocado a Lohane e a Patrícia. Não foi colocado determinadas pessoas. Nós fomos colocados à porta do inferno. E o que a palavra diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é contra mim, né? Ou uma outra pessoa qualquer. Mas é contra a igreja. Ela não prevalecerá contra a igreja, o corpo. E como que nós vamos, né, ser fortalecidos e conseguir, né, vencer realmente o diabo? Através da unidade. Porque essa é a fórmula que ele usa para tentar nos atacar, para tentar nos afligir. Né? Porque ele conhece a palavra, ele conhece o Pai, ele sabe da Trindade e ele sabe do poder que há em tudo isso. E nós precisamos, assim como Jesus nos ensinou, né, aprender com o poder da unidade. Porque o reino, porque a casa que se subdivide não subsistirá, não permanecerá. Gente, isso significa fim. Uma casa onde não há unidade, onde não há amor, onde há divisão, essa família vai acabar. É isso que fala, né? Aqui em Lucas, né, 11:17, que diz: e conhecendo ele os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Aqui fala que a casa dividida contra si mesma cairá. Ela vai deixar de existir. Ela vai deixar de existir. Poder que há na unidade e no amor. Nós precisamos disso. Para que a nossa família não venha ruir e para que aquilo que o Senhor tem para nós como ministério venha se fortalecer e nós venhamos a crescer e a estar firmes e a estar embasados, porque onde há unidade não há divisão. E família, o conceito de família é um conceito de unidade. Então, se não há unidade, não há família. Família não é só porque fulano é do meu sangue, cicrano nasceu da minha barriga. Não é assim. Família não é só isso. Família é unidade. Vai além de laços de sangue. Vai muito além, né, de conceitos físicos ou terrenos. Família é unidade. E se não há unidade, ali não tem como haver uma família. Então é tempo de nós começarmos a viver isso, de começarmos a entender o poder que existe na unidade. Isso a gente só vai conseguir, obviamente, todos nós sabemos, entrando no nosso quarto, fechando a porta e se relacionando com Ele. A verdade é que a nossa alma, ela sempre vai ficar gritando e querendo fazer aquilo que é da vontade dela, não aquilo que é da vontade do Senhor. E a gente só vai conseguir vencer, né, a guerra contra nós mesmos, contra a nossa própria alma, quando nós nos entregarmos e entrarmos no nosso quarto e realmente ali ser só nós e Deus. É só nesse momento que a gente vai conseguir isso. Isso a gente já sabe de cor e salteado. E a gente precisa começar a praticar e a viver isso.
A gente precisa abrir mão, né? Na primeira ministração, eu até comentei assim, que a gente precisa abrir mão das coisas que a gente tem que fazer, né? Tipo, lavar uma louça, arrumar uma casa, ou ir para tal lugar, né? Tudo isso, como Jesus falou sobre os pobres, né? Tudo isso vai estar sempre aí conosco. A louça nunca vai deixar de existir. Sempre vai estar ali, porque a gente vai comer, vai sujar o tempo todo, né? Mas aquele momento com Deus, se a gente perde um momento com Deus, aquele momento nunca mais voltará. Mas a gente pode depois buscar, se entregar, e o Senhor renova, e o Senhor transforma. Mas aquele momento que a gente perdeu com Ele, nunca mais vai voltar atrás. Né? Ali a gente vai começar um novo momento. Mas a gente poderia ter um novo momento com aquele momento anterior. Né? Então, o tempo que a gente às vezes perde, né, longe do Senhor, sem se entregar, sem se relacionar com Ele, é perdido. Né? A gente sabe que relacionamento, né, o Luiz deve saber isso muito bem, principalmente nessa questão de família, né, aquele tempo ali que você tem com o seu cônjuge, aquele tempo que você tem com os seus filhos, aquele tempo é precioso, e se não for aquele tempo, não volta mais atrás. Você pode começar diferente, fazer diferente daqui para frente, mas o que já foi perdido não vai voltar. Obviamente que a gente também não deve ficar preso, né, com o que já se perdeu, né, e a gente deve sempre pensar naquilo que vai ser daqui para frente, né, e tomar um posicionamento e fazer diferente daqui para frente. Mas se hoje eu posso tirar um tempo e me relacionar com Ele, abrindo mão, às vezes, de algo que eu gostaria de fazer, de um passeio que eu gostaria muito de fazer, ou de ir na casa de alguém que há tanto tempo eu não vou, ou de fazer algo no lar que é necessário, mas eu abro mão dessas pequenas coisas, né, para ter um tempo de qualidade, de relacionamento e intimidade com Ele. O Senhor, mesmo a gente não merecendo, tá? Porque eu acho que Deus não tinha que nos honrar por nada, não. Mas, ainda assim, por seu grandioso amor, Ele nos honra. Né? O modo como Deus age conosco é muito incrível. Porque quando a gente abre mão, o Senhor nos honra. Mas a honra que Ele deu a nós já foi feita lá na cruz. Não precisava mais Ele fazer nada. Mas ainda assim, Ele faz questão. Ele faz questão, porque essa é a pessoa do Senhor. O Senhor faz questão de nos honrar e de nos beneficiar por nós nos entregarmos a Ele. Ou seja, o que a gente perde, né, se relacionando com Deus? Nada. A gente não perde nada. Mas eu deixei de ir na casa da minha mãe, há tanto tempo eu não a via, eu queria tanto, né, a ver mas o relacionamento entre você e sua mãe ou qualquer outra pessoa vai se fortalecer quando você se entregar ao Senhor. Porque aí é que hoje a gente vai aprender a amar de verdade, a gente vai conhecer o amor verdadeiro. E assim nós nos fortaleceremos no Senhor. E assim nós realmente entenderemos o amor e os laços que existem entre nós e outras pessoas ficará ainda mais forte a partir do momento que a gente se relaciona com Deus. Por quê? Porque Ele é o autor da vida, porque Ele criou tudo o que há em todas as pessoas, porque Ele é o dono do amor, Ele é o amor. Então Ele mesmo fará isso, né, por graça a nós, à medida que nós nos entregamos e nos relacionamos com Ele. A gente tem aqui, né, na igreja um grande exemplo, né, que é o nosso pastor, que tudo começou com ele. Ele até costuma falar que para a gente vai ser mais fácil, né, porque ele teve que sofrer primeiro, ele teve que passar pelas dificuldades primeiro, então a primeira pessoa é sempre mais difícil, né, porque o outro acaba tendo referência, como hoje nós temos ele como referência, mas tendo como referência e sabendo de tudo isso, nós também seremos um pouco a mais cobrados, né? Esses dias a gente estava conversando sobre isso e
E ele falou, né, de algo que o Senhor estava ministrando sobre a vida dele, que para Moisés a cobrança era uma, mas para Josué a cobrança era outra. Porque Moisés não teve ninguém para ir lá e orientá-lo e falar: olha, é assim que você vai fazer, é assado. Ele teve que buscar em Deus, ele teve que se relacionar, ele teve que se rasgar, ele teve que se entregar. Mas Josué, além de ter que fazer tudo isso e se entregar ao Senhor, ele tinha Moisés como referência. Então a cobrança sobre ele era um pouco maior, porque ele já tinha um exemplo, ele já sabia o que ele precisava fazer. É diferente quando a gente não sabe o que precisa fazer. E hoje nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Começar a fazer. Né? Disso depende tudo que o Senhor vai fazer conosco nesse ano. Né? Todas as transformações que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Né? E disso depende o nosso relacionamento, a nossa intimidade e toda a nossa vida. Porque uma vez que algo foi alterado, ele não mais voltará a ser a mesma coisa. Em que sentido isso? Uma vez que hoje nós temos o conhecimento, não tem como a gente esquecer mais. Ele vai continuar conosco. E o que nós vamos fazer diante disso? Eu lembro que a palavra do Senhor até fala, né, sobre isso. Que até você não conhecer, né, algo, aquilo é ignorância. Né? Para você, o Senhor vai entender que você é ignorante naquilo. Tá? Ignorante não no sentido de ser grosso, ignorante no sentido de não ter conhecimento. Né? Então aquilo é ignorância até a gente não conhecer. Mas a partir do momento que a gente conhece, o Senhor começa a exigir de nós algo, uma resposta diante daquilo que Ele nos deu. Ah, então é melhor permanecer na ignorância? Claro que não. Claro que não. Porque permanecendo na ignorância, nós não conhecemos e não descobrimos a plenitude que existe nele. E nós continuamos sempre da mesma forma. Então o melhor é conhecer, mas conhecer e viver, conhecer e praticar, conhecer e permanecer. Então precisamos nesse tempo, já tendo conhecimento, começar a permanecer e a viver e a praticar. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor está girando uma chave dentro de nós. O Senhor está mudando, né, a nossa história. Eu lembrei agora da história, né, de Ananias e Safira, que... Mas a história de Ananias e Safira, a gente deu uma lida há pouco tempo dentro do Ministério de Adoração, e conta que no início, né, logo no início da igreja, na formação da igreja, todos tinham tudo em comum, né? Lá em Atos 4:32 diz assim: e era o coração e a alma da multidão os que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. A história dessa igreja, né, aqui no início, é incrível, porque eles tinham tudo em comum. Não existia necessitado entre eles. Ninguém passava fome. Ninguém tinha falta. Tudo o que eles precisavam, eles tinham, porque eles entendiam que nada era deles. E tudo que eles tinham, eles vendiam e entregavam aos pés dos apóstolos, para
que fosse repartido entre todos e para que todos pudessem ter o que comer, o que vestir e para que todos pudessem viver em unidade e em amor. Né? Então, e essa igreja aqui, gente, não é uma coisa assim, isso que está escrito primeiro, é um fato, é uma história real. E outra, eram de pessoas assim como nós, assim como qualquer um de nós. Era uma igreja, assim como nós estamos aqui reunidos, e eles tinham tudo em comum. Tudo, eles repartiam. Era um só coração, um só pensamento. Eles estavam ali dentro daquilo que fala que quando os apóstolos, né, eles falavam, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, havia uma abundante graça ali entre eles, uma abundante graça. E olha o que aconteceu. Logo depois disso, né, vem um homem chamado Barnabé, né, e ele acaba entregando, né, tudo que ele tinha, ali vendendo uma herdade que ele tinha, e para que fosse dividido entre todos. Né? E depois vem Ananias, que já tinha combinado com a esposa dele, eles tinham combinado que eles venderiam, né, uma herdade, algo que eles tinham, e que parte eles entregariam, mas que parte eles iriam reter. Havia algum problema até então? Não. Até o momento em que eles decidiram isso, não havia problema nenhum. O problema aconteceu no momento em que, quando eles foram perguntados, né, primeiro veio Ananias, e quando foi perguntado se aquilo que eles estavam entregando era tudo, ele falou que era tudo. E no mesmo instante, por aquela igreja estar tão fortalecida, aquela igreja estar tão unida, né, o próprio Senhor veio e fez o quê? Ananias acabou caindo e morrendo. Não aconteceu nada. Caiu e morreu. Por quê? Ele falou algo que era mentira ali no meio de um povo que estava totalmente unido. Né? E logo depois, as pessoas vão lá e levam ele para ser sepultado, vem Safira, a sua esposa, não sabendo o que tinha acontecido, e faz o mesmo. O apóstolo pergunta, não, mas é isso tudo, é tudo que vocês, é todo o valor que vocês conseguiram e adquiriram? E ela fala, sim, era todo o valor. Se eles tivessem falado a verdade, não, a gente reteu uma parte, a gente ficou com uma parte do dinheiro, e talvez não seria da mesma forma. Por quê? Porque o problema não foi eles reterem, o problema foi eles quererem mostrar, né, que eles estavam fazendo algo que não era verdade. Então, por não haver verdade, aquela igreja está tão queimada, o mesmo aconteceu com Safira, e ela acabou, né, morrendo. Isso, né, não é para a gente ter medo, agora, né, se eu fizer alguma coisa e tiver muita unidade, o Senhor vai me matar. Não é isso, essa não é a intenção. Né? Isso é só um exemplo do poder que há na unidade e que o próprio Senhor, ele age ali no meio dos seus, e o próprio Senhor defende os seus e faz aquilo que é necessário. Obviamente, né, que nós entendemos que se nós soubéssemos, claro, né, se a gente soubesse antes que o Senhor ia fazer isso, a gente ia clamar o quê? Senhor, misericórdia, Senhor, né, graça, por favor. A gente clamaria ao Senhor. Né? Hoje a gente entende esse princípio, mas esse exemplo aqui eu entendo como o poder da unidade da igreja e não como algo que, se a gente fizer, o Senhor vai nos matar. Essa não é a intenção, não é a intenção do coração de Deus, por mais que o Senhor se alegre com a morte dos seus santos, né? Porque a palavra do Senhor fala que ele se alegra quando um santo morre. Ele não se alegra quando o ímpio morre. Por quê? Porque o ímpio, né, se não conhece o Senhor, quando morre, não vai para o coração do Pai, não volta, né, para Ele. Então, o Senhor se entristece, né, Ele fica triste. Para a gente entender o tamanho do amor de Deus. Né? Deus fica triste quando o ímpio morre, nossa. Mas, quando nós morremos, o
Senhor se enche de alegria e a festa no céu. Por quê? Porque acabou o tempo de separação, agora a gente vai estar ainda mais juntinho. Como é que ele já habita em nós, né? Como o nosso corpo ainda é limitado, ainda existe ali um limite, né? Onde a gente não consegue vê-lo o tempo todo no sentido espiritual, está ali. Então, quando a gente morre, que a gente vai ter aproximação completa daquilo que Deus tem para nós, o Senhor, Ele se alegra. Então, é tempo de nós entendermos o poder da unidade, porque o reino que se subdivide, ele não subsistirá. Então, se há divisão na nossa casa, o que nós vamos fazer a partir de agora? Buscar no Senhor a unidade. Como? Clamando ao Senhor, né, ali no seu íntimo, se relacionando com Ele, né, buscando estratégias. Eu falo que é muito importante a gente buscar estratégias, né, orar juntos, fazer um culto em família, né, buscar estratégias para fortalecer aqueles laços e para acabar com a divisão. Porque Jesus é amor e nele não há divisão. Então, se temos Ele, se Ele está em nós, se Ele está dentro do nosso lar, não haverá mais divisão. Então, nós precisamos aceitar Jesus dentro da nossa casa, né? Aceitar a presença dEle, porque a verdade é que Ele está em nós, Ele habita em nós, nós temos o Espírito Santo. Então, por que às vezes o nosso lar é divisão? Porque às vezes a gente limita, Senhor, até aqui o Senhor pode, mas aqui o Senhor não pode mais não, tá? Aqui é a minha vida, sou eu e meu esposo, os meus filhos e tudo mais. Mas o Senhor, Ele precisa ter o total controle. Então, quando a gente vai dando o total controle e vai abrindo mão do nosso controle das nossas vidas em prol disso, o Senhor vai fazer tudo aquilo que é necessário, porque Ele é amor